Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula. Nossa aula de hoje é de frações equivalentes. O que são? As frações equivalentes são aquelas escritas de maneira diferente, mas que expressam o mesmo valor. Ou seja, vai ter duas frações que são iguais. Veja a fração que corresponde à parte pintada de lilás de cada uma das figuras. Observe, são frações diferentes, mas se você olhar a figura, as figuras não estão representadas do mesmo tamanho e foram tomadas a mesma parte. Então, as frações 2/3, 4/6, 6/9 e 8/12 representam a mesma parte do todo, ou seja, são iguais. Por esse motivo, dizemos que as frações são equivalentes, ou seja, 2/3 é igual a 4/6, que é igual a 6/9, que é igual a 8/12. Frações que representam a mesma parte de um inteiro são chamadas de frações equivalentes. Vamos ver algum exemplo. Aqui temos a fração 1/4. Para a gente conseguir obter uma fração equivalente, vamos multiplicar o numerador e o denominador por qualquer número. Vamos sempre começar por 2, porque é o número mais fácil de realizar uma multiplicação. 1 vezes 2 vai ser igual a 2. E 4 vezes 2 vai ser igual a 8. Então, a gente conseguiu obter uma fração equivalente da outra, ou seja, 1/4 é igual a 2/8. Vamos ver através das figuras. Representei aqui a fração 1/4 e aqui temos a fração 2/8. Observe a figura. Elas são iguais e foram tomadas partes do mesmo tamanho, ou seja, a mesma parte do todo. Então, frações equivalentes. Vamos ver a fração 2/8. Para a gente descobrir, vamos multiplicar por 2 o numerador e também por 2 o denominador. Tem que ser o mesmo número, tanto no numerador, tanto no denominador. Não pode ser um 3 no numerador e um 4 no denominador. Tem que ser o mesmo número. Então, 2 vezes 2 igual a 4. 8 vezes 2 igual a 16. Então, obtivemos uma fração equivalente, frações iguais. Vamos ver a figura. Aqui a representação da figura. Aqui está a representação da fração 2/8 e aqui temos a representação da fração 4/16. Vejam, as figuras são do mesmo tamanho e foram tomadas a o mesmo tamanho. Por isso, frações iguais. Simplificação de frações. Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente, ou seja, igual, com o numerador e o denominador menores que os da primeira fração. Observe. Considere a fração 10/20. Se dividirmos o numerador e o denominador por 2, veja, é dividido também. Do mesmo jeito que você estava multiplicando os dois pelo mesmo número, na divisão é a mesma coisa. Determinamos a fração 5/10 equivalente a 10/20, ou seja, aqui, frações iguais. Observe aqui, ele pegou a fração maior e dividiu por 2 e conseguiu obter uma fração menor. Isso aqui é simplificação de fração. Obtivemos uma fração equivalente com numerador e denominadores menores. Quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo divisor natural, tem que ser o mesmo, ele dividiu por 2, tanto o numerador quanto o denominador, diferente de zero, estamos simplificando a fração. Por que diferente de zero? Não tem divisão por zero. E se você dividir por 1, vai obter a mesma fração. Então, comece por 2. Não deu para dividir para 2, vai por 3. Não deu para dividir por 3, vai seguindo até você encontrar um número que dá para dividir. Se não der, quer dizer que a fração é irredutível. Vamos ver alguns exemplos. A fração 2/8. Eu posso dividir aqui por 2 e aqui também eu posso dividir por 2, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 dividido para 2 é igual a 1 e 8 dividido para 2 é igual a 4. A fração já está irredutível. Por quê? Porque não dá para eu dividir mais. Isso aqui já é o mínimo que eu consigo obter. Então, fração simplificada. Vamos ver a fração agora 3/6.
Se eu for dividir por 2, eu consigo? Não, porque 3 não dá para dividir para 2, não é um número exato. Então, não posso começar por 2. Vamos mudar e vamos começar agora por quem? Por 3. Se o 3 der para dividir tanto o numerador, tanto o denominador, então é 3. 3 dividido para 3, 1. 6 dividido para 3, 2. Então, fração já está irredutível, porque não dá para simplificar mais. Quando você já obtém o número 1, não dá mais para você simplificar. Então, isso aqui é o máximo. Então, fração irredutível. Vamos ver a fração 4, 12 avos. Vamos começar por 2, para ver se dá. 2 dividido por 2 também. Então, aqui vai ter o quê? Temos 4 dividido para 2, que é igual a 2, e 12 dividido para 2, que é igual a 6. A fração já está irredutível? Não, porque ainda dá por simplificar. Se eu dividir de novo por 2, e aqui também por 2. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, 6 dividido para 2, 3. Agora sim a fração já está irredutível, porque a gente já obteve o número 1. Então, não dá mais para simplificar. Esse é o resultado final. Então, pessoal, vamos ver mais alguns exemplos de frações equivalentes, ou seja, frações iguais. Primeiro, encontre 3 frações equivalentes. Ó, aqui eu coloquei 3 frações e em cada uma delas a gente vai encontrar 3 frações equivalentes. Por que 3? Porque, ó, frações equivalentes, elas são infinitas, ou seja, você vai conseguir encontrar várias outras. Se você não encontrar dividindo, você vai encontrar multiplicando. Ó, vamos encontrar frações equivalentes, 3 frações equivalentes de 2/3. Vou multiplicar o 2 por 2 e o 3 também por 2. Tem que ser o mesmo número, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 2, 6. Vamos encontrar uma outra fração equivalente. Agora eu vou multiplicar por 3. Multipliquei por 3. 4 vezes 3 é 12. E 6 vezes 3 é 18. Já encontramos 2 frações equivalentes. Vamos multiplicar novamente por 2. 12 vezes 2 é 24. 18 vezes 2 é 36. Então, já descobrimos 3 frações equivalentes de 2/3. Agora vamos para o próximo, ó. 5/3. Vamos descobrir frações equivalentes. Multiplicar por 2 o numerador e por 2 o denominador. Tem que ser números iguais. Que vai ser igual a quanto? Aqui vai ser igual a 10. Já o 3 vezes 2 vai ser igual a 6. Que eu posso descobrir mais, né? Então, vou multiplicar todas por 2. Por 2 de novo. 10 vezes 2, 20. 6 vezes 2, 12. Vamos descobrir outra. Multiplico por 2. Multiplico por 2. Que vai ser igual a 20 vezes 2, 40. E 12 vezes 2, 24. Pronto. 3 frações equivalentes de 5/3. Vamos descobrir agora frações equivalentes de 10/5. Multiplico por 2 e multiplico também por 2. 10 vezes 2 é igual a 20. 5 vezes 2 é igual a 10. Vamos encontrar outra. 20 vezes 3. Vamos por 3. 20 vezes 3. 20 vezes 3 é 60. 10 vezes 3 é 30. Vamos descobrir uma outra. Vamos multiplicar agora por 4. 60 vezes 4 é 240. E 30 vezes 4 é 120. Então, descobrimos uma outra fração equivalente. Se eu quisesse continuar, eu poderia encontrar infinitas frações equivalentes. Agora, vamos simplificar as frações até torná-las irredutíveis, ou seja, que não dê mais para simplificar. Se aqui a gente estava multiplicando, aqui a gente vai dividir os números. Então, do mesmo esquema, se eu dividir o primeiro por 2, eu vou dividir o denominador por 2 também. Então, aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12 dividido por 2 é igual a 6. E 6 dividido para 2 é igual a 3. Observe,
dá para dividir ainda, porque os dois são divisores, ó. Se eu dividir aqui novamente por 3 agora, e aqui também por 3, porque dá para dividir por 3, não dá para dividir por 2, porque o 3 não dá, mas por 3 dá. Então, 6 dividido para 3 é igual a 2, e 3 dividido para 3 igual a 1. Agora sim, finalizamos, a fração está irredutível. Não dá mais para eu dividir. Só se eu fosse colocar 2 dividido para 1 igual a 2. Só se fosse isso, aí sim. Agora vamos fazer essa outra. Aqui dá para dividir por 2? Não dá. 15 não dá para dividir para 2. Dá para dividir por 3? Sim, dá para dividir por 3. Então vamos lá. Mas o 20 não dá. Tá vendo? O 20 não dá para dividir por 3. Olha aí um erro que eu ia cometendo. Então, não dá. Por 4, também não. Agora, por 5, dá para dividir o 15 e também dá para dividir o 20. Que vai ser igual a quanto? 15 dividido para 5, 3. E 20 dividido para 5, 4. Dá para dividir mais? Não dá. Então, já tornamos a fração irredutível. Acabou. Agora, vamos dividir o 24 quartos. Dá para dividir por 2? Sim, dá para dividir por 2. Então, vamos começar com o 2. 24 dividido para 2 é 12. 4 dividido por 2 é 2. Ainda dá para dividir? Sim, ainda dá para dividir pelo 2 de novo. Vamos dividir. 12 dividido para 2 é 6. E 2 dividido para 2 é 1. Ó, já obtivemos o número 1. Então, a fração está irredutível. Mas como essa aqui, você pode igualá-la a 6. Porque 6 dividido para 1 é 6. Então, tornamos todas as frações irredutíveis. No entanto, essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.